Olá, vamos começar aqui mais um vídeo. Eu sou Alisson Ribeiro, para quem não me conhece, já vou pedir para você se inscrever no canal e comentar e compartilhar, acionar o sininho, faz tudo aí que tem que fazer no canal para a gente já começar. Lembrando que a gente está numa jornada de vídeos sobre inteligência emocional, os 5 pilares da inteligência emocional. A gente fez um vídeo sobre os 5 pilares, né? Fiz um apanhado geral e depois eu falei sobre o primeiro pilar, que é autoconsciência, e hoje a gente vai falar sobre o autodomínio, tá? O que é o autodomínio na inteligência emocional? Lembrando que a maioria dos BOs, dos problemas, chamados de BO aqui, dentro das empresas, são relativos a comportamento. 87% das pessoas hoje, elas são demitidas. 87% das demissões que acontecem nas empresas tem a ver com comportamento, não com a parte técnica. Ou seja, as pessoas são admitidas por conta do seu currículo, da sua formação, dos seus cursos, da sua competência técnica, porém são demitidas em função de comportamentos inadequados. Que comportamentos são esses? Falta de adaptação, falta de empatia, falta de comunicação, falta de atitudes, falta de jogo de cintura, de resiliência. Tudo isso tem a ver com o autodomínio, com a pessoa saber inteligência emocional, que é um dos comportamentos, né? Das ciências do comportamento. Olha só, para você ter autodomínio, que já é o segundo pilar da inteligência emocional, primeiro você tem que ter autoconhecimento. Você lembra que lá no outro vídeo eu já falei que aquela analogia de o nosso corpo é parecido com uma carruagem comandada por 4 cavalos, que são as 4 emoções básicas e primárias, né? O medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Esses 4 cavalos que até eu coloquei lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, já vou pedir para você me seguir. O meu Instagram é @Instituto Alisson Ribeiro. Eu coloquei uma postagem lá esses dias, tá com 10 dias mais ou menos, até teve bastante visualização, o pessoal comentou, mandou para outras pessoas, me chamaram no direct para falar a respeito. Exatamente, não sei se está dando para ver daí, ó, tá com reflexo, olha, vamos ver se dá para ver por aí. Aqui são os 4 cavalinhos das emoções, ó, o medo, a tristeza, a raiva e a alegria, né? Esses 4 cavalos, quando você comanda bem eles, você tem as 4 emoções que, quando você está comandando, você tem ali o cavalo do medo, o cavalo da raiva, da alegria e da tristeza. E aí aqui no meu Instagram, tá aqui, ó, @Instituto Alisson Ribeiro, você vai estar sabendo sobre, vai poder estar lendo, né, aqui na legenda sobre esses 4 cavalos. Instituto Alisson Ribeiro lá no Instagram. Então olha só, quando você entende que a sua vida é como se fosse 4 cavalos comandando as suas emoções, você tem ali, ó, a autoconsciência, tá, desses 4 cavalos, e você tem as rédeas, você tem o controle desses 4 cavalinhos. Então uma coisa importante é a consciência emocional, é saber da existência desses cavalos. E a outra coisa é ter o controle deles, né? Ter o controle. Quando você controla eles, você controla os seus impulsos. E aí você melhora a sua adaptabilidade, você melhora a sua resiliência, você consegue saber entrar e saber sair. Você consegue saber a diferença entre ter emoção e ter sentimento. Sabe qual é a diferença? A diferença é que a emoção, ela é instintiva, ela vem lá dos seus instintos. Sentimento é quando você já sente aquela emoção, aí sim você consegue controlar o que você está sentindo. Tá? Porque a emoção, ela vem como um impulso, ela vem e você nem percebe, porque é da sua biologia. São estruturas do seu cérebro que vão fazer acontecer. Daqui a pouco eu vou falar aí sobre a amígdala, vou falar sobre ferramentas para isso, tá? Mas só dando aqui esse alicerce, só dando essa introdução, que esse pilar da inteligência emocional, que é o pilar do autocontrole, tá? A primeira coisa é você saber que existem essas emoções e que você tem que estar no controle dessas emoções. Eu vou falar logo adiante sobre como que a gente controla. E o primeiro passo é a respeito de quê? De autoconhecimento, tá? Esse autodomínio também ele tem a ver com a adaptação a mudanças. Será que você tem resiliência diante das mudanças? Então, saber se adaptar às mudanças e ter resiliência. Né? A sua empresa mudou você de departamento, você trocou de empresa,
ou você precisou mudar de residência, ou alguma coisa aconteceu que você teve que tomar uma decisão ultimamente que mudou bastante coisa na sua vida, na sua rotina. E como é que você funciona diante das mudanças? Você sabe se adaptar às mudanças, né? Quando as coisas estão indo num determinado ritmo, você tem determinado plano, mas no meio do caminho as coisas se frustram. Você se frustra porque tem que mudar a rota. Como é que você se comporta diante de mudanças? A gente tem um perfil comportamental, que é um teste chamado HMI, que se você quiser fazer também, você pode me chamar lá no Instagram, @Instituto Alisson Ribeiro, me chama lá na DM, tá no direct, que eu te mando sobre isso, que é um teste comportamental, que são 120 questões, que quando você responde, você sabe entre 16 perfis comportamental qual é o seu. E uma das coisas que esse perfil comportamental, esse teste revela, é o quanto você é uma pessoa que é mais adaptativa a mudanças, ou quanto você é uma pessoa mais que depende de um planejamento, ou seja, você planeja uma viagem para daqui a 6 meses e você faz tudo quadradinho, você sabe tudo sobre o hotel que vai ser, sobre a viagem, como, onde, quando, com quem, tudo previamente estabelecido. Mas no meio do caminho, se as coisas mudam, você tem muita dificuldade de se adaptar a essa mudança, ou você tem mais dificuldade. Isso aí são perfis, tá? Então, isso aí é a adaptação à mudança, a adaptabilidade à mudança e a resiliência tem a ver com o autocontrole. Alisson, como é que eu trabalho o autocontrole? Uma das ferramentas mais poderosas para você trabalhar autocontrole e autoconhecimento é você fazer mindfulness. É uma ferramenta fantástica. Mindfulness não é meditação, tá? Mindfulness é você trabalhar estado de presença. É você conseguir se ver, se sentir, estar no aqui e agora. Que é uma das maiores dificuldades que a gente tem. A gente está sempre remoendo o passado ou a gente está ansioso pelo futuro. Grandíssima parte do tempo, a nossa mente está vagueando em um desses dois lugares, passado ou futuro. Quando na verdade passado e futuro não existe. Se você parar para pensar, qual é o momento que você pode fazer, atuar? Qual é o momento que você está empoderado ou empoderada? Qual é o momento em que você pode tomar uma decisão, resolver alguma coisa? Qual é o momento que você tem poder de ação? Aqui e agora. Qual é o único momento que existe? Aqui e agora. Onde é que você pode amar? Aqui e agora. Então o passado não existe mais, já passou. Está só na sua memória. Não é? É um registro na sua memória. Note que se você não tivesse esse dispositivo de memória, o que seria o passado? Nada, não existe, acabou, não tem. Só existe o aqui e agora. E o futuro? O futuro é uma projeção da mente da gente. Então é tudo elucubrações. São todas essas coisas de passado e futuro que a gente está sempre visitando, a gente está fora do presente, fora do nosso local de ação. Olha que interessante. E nisso os animais têm muito a nos ensinar. Se você olhar aí, se você tem pet em casa, repara aí no seu cachorrinho, no seu gatinho, ou qualquer outro animalzinho que você tenha. Perceba se ele está ansioso com o futuro ou se ele está remoendo o passado. Se ele está com remorso, está com rancor, com mágoa, com ressentimento, qualquer coisa que o valha. Não. Ele está sendo ele aqui e agora. Ele está 100% com a experiência do momento presente. Onde ele é cachorro, onde ele é gato, onde ele é peixe, onde ele é periquito, onde ele é papagaio. Acabou. Já nós humanos, por termos um cérebro mais sofisticado, um neocórtex, temos a linguagem verbal, temos a nossa racionalidade, temos um cérebro mais sofisticado, a gente está usando essa ferramenta absurdamente incrível que nós temos para ficar vagueando no passado, no futuro e fora do presente momento. O Mindfulness, então, é uma ferramenta que vai te trazer para o momento presente. E a tecnologia principal do Mindfulness é algo que você tem agora, é à sua disposição e você pode usar nesse momento e pôr em prática exatamente agora. Está disponível para todas as pessoas de A a Z, não importa recursos financeiros, não importa a idade, está para todo mundo que é respirar. Respirar. É por isso que a nossa imersão chama-se AR, de A reconexão, né? AR, A reconexão, e esse ar tem a ver com respirar. Que é isso que a gente começa a ensinar, aprender a respirar. Respirar fundo, prestar atenção na sua respiração. Se nesse momento você respirar, né, inspirar e soltar pelo menos 5 vezes, prestando atenção no movimento do seu pulmão, enchendo o pulmão até o final, respirando
lá para o fundo, lá com a barriga, você já vai perceber que se você estiver ansioso, se você está agitado, se você está estressado, você já percebe que no mesmo momento já te vem uma calmaria, você já volta para o momento presente. Você ficar reparando no seu corpo, tá no aqui e agora. Você está fazendo qualquer coisa na sua casa, seja, por exemplo, lavando uma louça. Esteja lavando a louça, prestando atenção, pegando a bucha, pegando ali o sabão, o detergente, sabe? Sentindo ali a água. A gente não está presente. Você está tomando um banho, sinta seu corpo, sinta a água caindo no seu corpo. Você está com as pessoas, olhe no olho, perceba a pessoa, repare na cor do olho da pessoa. Você vai se tornar mais empático, mais simpático. Isso tudo é estado de presença, Mindfulness. E aí eu quero te aconselhar um livro para você ler. Esse livro aqui é fantástico. Ele é indicado por nada menos do que o Daniel Goleman, que é o maior nome do mundo em inteligência emocional. Tá aí, ó, Atenção Plena. O nome do autor é Mark Williams e Danny Penman, tá? Incrível esse livro. Ele tem o prefácio de um dos maiores nomes sobre o assunto Mindfulness e Atenção Plena, que é o Jon Kabat-Zinn, tá? O prefácio é do Jon Kabat-Zinn, que é o maior nome hoje no mundo sobre isso, desde os anos 70 que ele traz esse assunto Atenção Plena. Então, a Atenção Plena e o Mindfulness, como queira chamar, tanto faz, é uma excelente ferramenta para autocontrole, para autodomínio. Tem a ver com respirar, tem a ver com estar no momento presente, tem a ver com estar com aqui e agora, que é o caminho estreito, né? Largo é o caminho que leva à perdição, largo para a direita, largo para a esquerda. Claro que eu estou trazendo uma interpretação aqui, né? A religião tem uma outra, mas não se trata de falar de religião, é só uma analogia, tá? Entenda como analogia. Então, a gente pode entender que o fio da navalha do momento aqui e agora, repara para você ver como é difícil você ficar no aqui e agora. Se você parar 1 minuto, 30 segundos para estar no aqui e agora, em poucos segundos você já vai perceber que a sua mente já está começando a vaguear, já começa a vir pensamentos. Mas para um pouquinho e começa a observar os seus pensamentos. Para um pouquinho para ficar olhando para dentro de você e reparando os seus pensamentos. E outra coisa, saiba que os seus pensamentos não são você. O seu pensamento não são você, e a prova disso é que você consegue observar os seus pensamentos. Se você consegue observar os seus pensamentos, quem que está observando o pensamento? Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, fique agora parado um pouquinho e fica reparando nos seus pensamentos. Olha que exercício interessante. Para um minutinho, se você quiser até pausar o vídeo agora, faça isso. Para um minuto e repara qual é o próximo pensamento que vai entrar. E o pensamento é como se fossem nuvens que estão passando. O pensamento não é você. E o nosso problema é que nós nos identificamos com o nosso pensamento. O seu ser, a sua essência é aquele que observa o pensamento. Então o pensamento, ele é uma função, ele é um produto do cérebro. Assim como o seu pulmão está o tempo todo respirando, o cérebro está o tempo todo pensando. É por isso que quando você dorme, você fica sonhando, porque o cérebro continua pensando. Não é? Acontece que às vezes vem um pensamento e você fica se identificando com ele e embarca nele. E daquele pensamento vira um sentimento, que vira talvez uma crença, que vira uma atitude, que vira comportamento e que vira resultado. Então esse autodomínio é importantíssimo para tudo na vida. Você está entendendo o quanto é importante você trabalhar autodomínio? Então esse trabalho de autodomínio, ele vai te ajudar a você vai ter o autoconhecimento, primeiro, para você ter esse autodomínio. Começando por saber que os seus pensamentos não são você. Você é um ser muito mais profundo, a tua essência é muito mais profunda do que os teus pensamentos. É o seu cérebro trabalhando, é que são os seus pensamentos. São como nuvens que estão passando. E você os identificar e saber que hora que você deixa passar, que hora que você não deixa. Agora tem um mito que dizem que a gente pode parar os pensamentos. Não, você não pode parar os pensamentos. Os pensamentos sempre vão estar lá. Alguns segundos você para. Não dá para esvaziar a mente, parar de pensar. Dá para você ter controle sobre eles e não deixar eles te levarem para onde você não quer. Tá? Então, a atenção plena e o respirar profundo, prestando atenção na respiração e prestando atenção nos pensamentos, são formas de você ter autodomínio, ter autocontrole. Tá? Compre esse livro que eu te indiquei, Atenção Plena, e vamos buscar mais autocontrole.
conhecimento. A nível de neurociência, eu quero trazer também que a gente tem no nosso cérebro um dispositivo, uma parte do nosso cérebro, está bem aqui no meio do cérebro, chama-se amígdala. Essa amígdala, ela tem muito a ver com as nossas emoções. E uma das funções dela é a questão de sobrevivência. Aliás, o cérebro serve para sobreviver, tá? Quando a gente pergunta, para que serve o cérebro? As pessoas têm a tendência de responder, o cérebro serve para pensar. Não, o cérebro serve para manter-nos vivos. O cérebro, tudo que o cérebro faz, os hormônios, os comportamentos, as emoções, todas elas têm a ver com nos defender, tá? Aí vem lá dos primórdios, não vou entrar muito nisso, que aí se aprofundaria muito aí, a neurociência, vem lá do tempo dos primórdios da humanidade, quando o ser humano ele tinha que fugir de bichos bravos na selva, porque senão ele poderia ser devorado por um leão a qualquer momento, ou por um urso, sei lá o que. Então o cérebro humano foi desenvolvido em função de medos, né? De situações onde ele tem que fugir ou lutar, né? Então a nossa amígdala, ela trabalha sempre junto com o neocórtex, tá? O neocórtex tem a ver com a parte mais racional, a parte mais lógica nossa, né? Aliás, é onde está a nossa inteligência verbal linguística, onde nos diferencia dos demais animais chamados irracionais. É porque eles têm ou tem um neocórtex muito menos desenvolvido ou quase não tem, né? Falando dos animais no geral. Mas o ser humano, ele é um mamífero, nós seres humanos somos mamíferos que temos o neocórtex muito mais avantajado. E em função disso, então, a gente pode conseguir trabalhar esse estado de saber nos controlar, ou seja, controlar a nossa amígdala, tá? Então a amígdala cerebral, ela, por exemplo, quando você tem uma explosão, que você faz uma bobagem diante de um momento de muita raiva, é quando você teve o chamado sequestro da amígdala. É quando seu neocórtex saiu de funcionamento, deixou de funcionar, a amígdala sequestrou, ela tomou a frente, ela tomou a gestão da situação e agiu por puro impulso, por pura emoção. Então a amígdala tem a ver com a gestão das emoções, mas ela não pode agir sozinha, ela tem que agir pelo comando do neocórtex, que é a parte nossa racional. É quando você está diante de alguma situação que te incita a uma raiva, a uma explosão, mas o seu neocórtex, enquanto ele está funcionando bem, enquanto você está no controle da situação racionalmente falando, você fala, poxa vida, se eu pudesse eu agora mandava meu chefe para aquele lugar, né? Saía batendo porta, chutando balde, mandava todo mundo para PQP, mas por que você não faz isso? Vontade não falta, ou talvez até motivo não falta. Está se sentindo injustiçado, já passaram os limites com você, pisaram no seu calo, foram injustos com você, sabe? Pessoas que foram ultrajantes com você, que foram desaforadas com você. Você tem vontade de ter aquele tipo de reação animal, né? De partir, né? Para os finalmente, às vezes, né? Quem nunca? E quem nunca chegou a partir mesmo, né? Fazer uma bobagem, de repente até é levado por um momento de um pouco de álcool que tomou, e diminuiu a capacidade de racionalidade, e aí você agiu com impulsividade. Então, os momentos em que você tem sequestro da amígdala são aqueles momentos que depois que passa, que a poeira baixa, que o sangue esfria, você mal se lembra o que você fez e você geralmente se arrepende. Geralmente é aquela explosão que você tem. E isso não é só quando tem raiva, tá? O excesso de alegria também é um sequestro da amígdala. É quando você também, por alegria, você age e depois você pode se frustrar, se arrepender da sua ação. Então, essa informação é importante para você ter autodomínio. Então, esse autoconhecimento, autodomínio, esse conhecimento teórico, básico da neurociência, e aqui falando sobre a amígdala e como que funciona ali, estou falando, claro que muito a grosso modo, eu não sou neurocientista, e não tenho a menor pretensão aqui de dar uma aula sobre neurociência, só estou realmente citando para você, se você tem mais interesse, curiosidade sobre isso, na internet você vai achar bastante informação sobre a amígdala, como ela funciona, conjuntamente ali com o neocórtex, tá? Na hora que um está agindo, o outro
está agindo menos, tá? Ou você está funcionando levado pela gestão do neocórtex, ou você está sendo tomado pela amígdala. E quando você está sendo tomado pela amígdala, aí a emoção pura acontecendo, é o chamado sequestro da amígdala, é quando a gente faz aquelas famosas besteiras que depois se arrepende, tá? Com a cabeça quente. Falou com a cabeça quente, aí vai sair, aí depois tem que pedir perdão para todo mundo, tem coisas que consegue consertar, tem coisas que não consegue, né? Então, isso é o tal sequestro da amígdala. Então, voltando para o Mindfulness, pratique o Mindfulness, pratica atenção plena, pratique respirar, prestar atenção nos seus pensamentos, prestar atenção na sua respiração, tá? Pulmão, respiração, respirar fundo, tira 3, 4, 5 vezes por dia para você. Respira, né? Respira, tira 2 minutinhos para respirar, 1 minutinho que seja, para um pouquinho, tá no trabalho, vai ao banheiro, senta ali, respira um pouco, principalmente se for tomar uma decisão, principalmente se sentir que está agitado, e aí é autoconhecimento, é quando você sabe, olha, agora eu estou ficando nervoso, olha, agora eu estou com timidez, olha, agora eu estou com medo, ó, o medo está me paralisando. Então essas coisas todas é o autoconhecimento que nos traz, tá? Legal, então esse foi o vídeo de hoje sobre autoconhecimento. Não esquece, aqui na descrição do vídeo eu tenho o link para o meu e-book, é o e-book Os 5 Pilares da Inteligência Emocional, que na verdade no e-book eu chamo de Os 5 Segredos das Pessoas Emocionalmente Saudáveis, tá? E lá eu falo mais também sobre autoconhecimento, acompanha lá, baixa o e-book gratuito. E se você não me segue no Instagram, me segue lá, @Instituto Alisson Ribeiro. Lá vamos falar também muito mais sobre a imersão AR, que é a reconexão. Eu levo as pessoas para um evento em um hotel fazenda, tá? Ou uma chácara, um sítio, enfim. E ali a gente vai ficar 2 dias cuidando de nós mesmos, tá? Você vai ficar 2 dias pensando sobre a sua vida, vendo as feridas emocionais, as travas, vendo o porquê que você está travando diante do medo da rejeição, medo de agir, medo de tomar decisão. Que trava é essa? Que medo é essa? Que explosão de raiva é essa? De onde que isso vem? Vamos trabalhar autoconhecimento, autocontrole, voltar um pouquinho ali da infância, ver de onde que veio tudo isso, para a gente poder trabalhar a cura, tá? São muitas ferramentas, são ferramentas de alto impacto emocional e é pura cura. Só quem vai é que sabe do que eu tô falando. Você tem que estar participando, tá? O link tá aqui embaixo também na descrição desse vídeo para você saber mais, mas de toda forma entra no Instagram, lá você pode me chamar no direct, você vai falar direto comigo também. Tá? Se quiser pode falar comigo no WhatsApp, eu atendo todo mundo sem problema nenhum. Baixa lá o e-book, tá bom? E se você não se inscreveu aqui nesse canal, é claro, tem que se inscrever, né? Se inscreve, aciona o sininho, comenta aqui embaixo se isso que eu acabei de falar para você faz sentido, se você vem com algumas dessas dores, dificuldade de autocontrole, que dificuldade na parte emocional que você vem sentindo. É com o filho, é com o esposo, é com o marido, é no trabalho. Quais são os níveis de relacionamento que está atrapalhando, não é? De que maneira essa situação emocional está te atrapalhando ou está te ajudando, tá bom? Comenta aí e tamo junto. Meu nome é Alisson Ribeiro, Instituto Alisson Ribeiro. Segue a gente aí no Instagram e se inscreve aqui no YouTube pra gente estar junto aí e conversar muito mais, tá bom? É isso, até mais, tchau.